Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos trazer o tema da violência de gênero, da violência de raça, sobre as mulheres, especialmente as mulheres negras. Isso ficou mais complicado na pandemia. Que raízes tem essa violência? Há práticas de resistência para enfrentar esse tipo de discriminação? Para tratar desse tema, nós convidamos duas guerreiras, duas mulheres que fazem a diferença nessa história. Eu queria apresentar para vocês a Aniele Franco. A Aniele, obrigado, Aniele, por estar aqui com a gente. Imagina, obrigada a você. Ela se formou e fez mestrado em jornalismo e inglês nas chamadas Faculdades Historicamente Negras do ZEUA, na Universidade Estadual da Carolina do Norte. Ela é mestre em Relações Étnico-Raciais pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sukov, da Fonseca, Rio de Janeiro, diretora do Instituto Marielle Franco. Ela é palestrante e escritora, e lançou esse ano o livro de ensaios A Radical Imaginação Política das Mulheres Negras Brasileiras. Já é uma propaganda do livro. Bom, quero apresentar para vocês também a Rafaela Albergaria, que se define como militante antirracista, abolicionista e feminista negra. Ela é mestre em serviço social, pesquisadora em direitos humanos, políticas públicas e racismo institucional. É uma das autoras do livro Não Foi em Vão: Mobilidade, Desigualdade e Segurança nos Trens Metropolitanos. Coordenou os equipamentos e a política de combate à violência contra a mulher na Secretaria de Políticas para a Mulher do Rio de Janeiro. Muito obrigado também, Rafaela, por estar com a gente. Eu que agradeço o convite, muito bom estar com vocês. Que bom que estamos aqui juntos, né? Então vamos começar esse papo. Rafaela, eu queria que você falasse um pouco sobre a pergunta que eu anunciei assim na apresentação. Aumentou a violência durante o período da Covid junto às mulheres negras? Sim. Acho que esse contexto, né, de pandemia, especialmente coordenando os serviços no município do Rio de Janeiro que atendem mulheres que estão em situação de violência, a gente viu o número de atendimentos, o número de procura ao centro especializado de atendimento a mulheres que estão em situação de violência quase triplicar, né? Acho que esse contexto de busca dos serviços e da ampliação da violência tem relação, uma série de pesquisas já apontam, né, apontam que essa ampliação da violência ela tem relação com a mitigação da pandemia, que fez com que, tomada pela necessidade de isolamento, né, de confinamento, de trabalho remoto, fez com que as mulheres permanecessem mais tempo com seus agressores e produzindo inúmeros episódios de violência. Então, se observou, de fato, a ampliação da violência doméstica, em especial contra as mulheres, né? Mas se observou também a ampliação de uma série de violências que atravessam, que são conformadas por relações de gênero dentro desse contexto da pandemia. Se observou a exacerbação, inclusive, de violências institucionais, que são violências, né, que hoje, como a gente falava, né, antes de começar esse papo, infelizmente, não se tem tantas respostas públicas, né, organizadas como políticas públicas, para dar atendimento e acolhimento para as mulheres que são vítimas de violência institucional, como violência obstétrica, ginecológica. Então, acho que esse aumento da violência, ele de fato aconteceu nesse contexto de pandemia. Muito bom. Aniele, vamos continuar essa conversa. Eu ainda não percebi direito, embora eu tenha reconhecido que fica claro na fala da Rafaela que houve um aumento de violência, mas seria interessante caracterizar que tipo de violência a gente está falando.
Acho que a Rafa, primeiro, obrigada, né, pelo convite, prazer estar aqui com vocês, dividindo esse espaço. Eu acho que a Rafa caracteriza bastante inúmeros tipos de violência, mas, por exemplo, nós, ano passado, tivemos uma pesquisa de violência política contra as mulheres negras. E nessa pesquisa a gente identificou diversos tipos de violência, como violência de gênero, violência da escolha religiosa, violência se era virtual, se era presencial. A gente identificou violências, por exemplo, dentro do próprio partido de algumas candidatas. A gente teve aí alguns resultados, Silvia, que para mim foram resultados bem alarmantes, assim. Embora a gente já imaginasse, né, que fôssemos ter um número de violência virtual extremamente elevado, porque era uma campanha feita e pautada majoritariamente no ambiente virtual, né, visto aí o período pandêmico que nós estávamos e ainda estamos, né? Mas fora isso, fora a questão da violência política, tudo isso que Rafa numerou. A gente tem violência obstétrica, a gente tem violência de trabalho, a gente tem violências que, infelizmente, as mulheres negras estão sempre ali no topo de inúmeras e diversas violências, né? Bom, eu vou insistir. Violência doméstica é apanhar? É o quê, Rafaela? Está sem som. A violência doméstica, ela se realiza de várias formas. Primeiro acho que é importante dizer, né, que a violência doméstica ela é cometida não só pelo parceiro íntimo, mas ela pode ser cometida por pessoas, né, que estão no âmbito familiar e que compartilham, né, relações familiares com as pessoas, com as mulheres que são vítimas dessa violência. A gente percebe, inclusive dentro da coordenação técnica do enfrentamento à violência, o que se observa muito é que, especialmente, a violência doméstica ela é algo que atravessa a realidade de mulheres de uma forma geral, porque a condição de gênero é uma condição que, por si só, define corpos femininos a partir de uma série de violências, de uma série de interdições, desde do início da vida, especialmente mulheres trans, são submetidas a processos de violência doméstica desde a infância, quando no processo de descoberta, da sua identidade de gênero, e ela pode se realizar não só pela violência física, mas a violência doméstica, ela pode se realizar como violência patrimonial, como violência psicológica, como violência moral, e como a violência física, que é a forma mais brutal, né? Uma das formas mais brutais, né? Desse tipo de violência, e o feminicídio, que pode também acontecer por parceiros íntimos, mas também pode ser realizado por pessoas que estão que compartilham do âmbito familiar. No ano passado, eu tenho um dado de que mais de 3.000 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. É um negócio muito significativo, né? Quando você fala, Daniele, de violência em partido político, do que você está falando? Eu estou falando de violência política. Estou falando de diversos tipos de violência que as pessoas, que as mulheres em geral, não as pessoas, perdão, podem vivenciar quando elas decidem ser candidatas e colocarem seus corpos aí corajosamente a adentrarem esse lugar. Ah, entendi. Recentemente nós tivemos um episódio, né, em que o Douglas Belchior ele se retirou do PSOL e acusando de racista o partido, né? Quer dizer, isso aí leva uma questão assim: é possível ter uma convivência onde a discriminação está presente, estrutural, né, sobre os negros, numa organização progressista, por exemplo? Hein, Aniele? Acho que sim. Eu acho que as organizações, no geral, precisam entender que as mulheres negras, principalmente, né, não vão mais retroceder e vão estar aí em lugares que elas acham que devam estar. Então, eu acho que não só todos os partidos políticos, assim, não nenhum, mas todas as organizações precisam entender que uma discussão sobre as relações raciais são muito importantes, né? É importante. Então, seja no PSOL, no PT, em qualquer
partido, assim. Acho que é importante ter essa visão e essa reestruturação, digamos assim, de tudo que se há e de que se traz quando temos pessoas negras dentro de certas organizações. Uhum. As principais lideranças negras estão falando assim que a gente só vai ter democracia depois que superar o racismo, porque o racismo estrutural é constitutivo do modelo autoritário de país, né? Quer dizer, a Fala, você conhece alguma experiência que deu certo de fazer esse enfrentamento e conseguir superar o racismo? Eu, eu não só conheço, mas eu acho que quando o movimento negro, né, fala sobre a necessidade de pensar e de mover, romper as estruturas racistas que nos conformam enquanto nação. Então, quando a gente fala que o racismo é estrutural, a gente está dizendo que, inclusive, o marco da modernidade, as relações que a gente estabelece, marcadas, né, pelas leis, pelas normas que hoje regulamentam as formas como a gente existe, como a gente se relaciona, elas são construídas a partir de uma relação racializada que está marcada no processo colonial. Né? O processo colonial forja, inclusive, esse território, que hoje é o território que a gente entende como Brasil, a partir de relações racializadas e constituindo dois sujeitos muito distintos, né? Constituindo esferas muito distintas. Pessoas brancas, que são entendidas desde o processo de colonização, do violento processo de colonização, por uma marca de civilidade e de direito, e pessoas negras que são entendidas por uma marca de interdição e de controle que está marcado nos corpos, né? Então, essas relações, elas não ficaram no nosso passado, porque, inclusive, a gente nunca teve um processo no Brasil de olhar para a construção desse país, que é marcado por essas relações racializadas, quando a gente olha, inclusive, para a forma como o direito se estrutura desde o processo colonial a partir dessas duas dimensões distintas, de pessoas brancas entendidas por uma dimensão de garantias e pessoas negras entendidas por uma dimensão de interdição. Nunca se estruturou como política pública, como política estatal, uma política de reparação para esse longo processo de escravização, de interdição e de controle de corpos negros. Pelo contrário, o Estado, em diferentes contextos históricos, ele reedita a partir qual é a correlação de força que está colocado na sociedade, ele reedita uma série de regulamentações que garantem e que a condição de subalternização que atravessam corpos negros. A gente pode citar aqui a Lei da Vadiagem, que foi promulgada em 1943, que ainda está em vigor e que entendia, dentro do contexto Vargas, mais de um sujeito preto na rua como formação de quadrilha. Essa lei ainda está em vigor e, por mais que a gente que isso não seja colocado explicitamente, a gente toda semana vê pessoas negras sendo interditadas e impossibilitadas de circular pela cidade pela marca racializada que carrega na pele. Então, é impossível a gente falar da construção de democracia sem olhar, sem entender que a nossa sociedade ela é forjada, inclusive essas dimensões de direito, elas são forjadas por duas dimensões distintas, de interdição e de garantia. E a garantia nunca abarcou a maioria da população, que é uma população majoritariamente negra. Então, pensar em constituir uma democracia, um processo democrático real, passa por estabelecer e por adotar de forma concreta uma política de reparação que atenda aos parâmetros de reparação. A Aniele fala sobre violência política, né? E a violência política é reflexo desse processo de interdição que está marcado em corpos negros. A gente precisa assumir uma política de reparação para que a gente possa falar numa construção real de democracia. Muito bom. Nesse caso, a Fundação Palmares, quando ela foi criada, né, ela foi criada como um espaço de resistência, um espaço de afirmação, né, da identidade negra e de enfrentamento do racismo. Atualmente, ela está governada por uma pessoa que não se expressa, não expressa esse desejo. Aniele, você quer fazer uma avaliação disso? Olha, Silvia, eu acho que assim não tem nem
uma avaliação que mereça ser dada, de fato, à pessoa que hoje preside a Fundação Palmares. Assim, eu acho que é uma pessoa que não representa nada, absolutamente nada, no movimento negro, nem as pessoas que compõem esse movimento. Eu não enxergo como nenhum tipo de autoridade. Assim, eu particularmente acho que a gente nem deva ter, né, uma posição sobre essa pessoa. Eu sei que eu vou totalmente contrária àquilo que ele hoje representa. E é uma pena Fundação Palmares estar ali tendo uma pessoa como aquele cidadão à frente, porque merecia, de fato, muito mais punho, pessoa, não digo nem muito melhor, mas que fosse condizente com aquilo que o movimento negro defende hoje. Então vamos entrar pelo lado positivo da história, né? Você me permite uma parte, só para dialogar com a Anne? Assim, eu acho que é isso tudo que a Anne falou, e assim, você tinha perguntado, né, se houve na história do Brasil uma experiência de ruptura com o processo de escravização. E, na verdade, Palmares representou essa construção. Palmares representou a produção, né, de liberdade. Palmares foi a primeira experiência democrática produzida dentro desse território que hoje é o Brasil, né? Uma experiência democrática, multicultural, né? Que vivenciava ali a partir de uma sociedade que era governada de forma coletiva, de forma cooperativa, que abarcava não só pessoas descendentes de africanos e mestiços, mas nativos, brancos empobrecidos. E eu acho que esse lugar, né, que hoje, eu acho que a gente não tem nem que dizer sobre o nome dessas pessoas, porque objetivamente acho que a gente acaba fazendo propaganda para essas pessoas, mas o que hoje se opera dentro da Fundação Palmares é o contrário do que a gente está falando aqui, que é importante para se consolidar uma sociedade de fato democrática, que é uma tentativa de apagamento das lutas, né, por liberdade, das lutas por equidade que foram construídas pelo povo negro, assim. Então, acho que eu acho que a gente, né, que a gente deveria estar em outro lugar. Eu acho que é uma tarefa não só do movimento negro, mas da sociedade de uma forma geral, pautar a necessidade de mudança, né, de instituição dessa pessoa que hoje ocupa o cargo de presidência da Fundação Palmares e que age no sentido de destruir toda a memória e todo o legado que representou Palmares. Muito bom. Então vamos falar das instituições que estão defendendo a causa negra. Você não quer falar da pesquisa que vocês fizeram sobre a política e as mulheres negras, Daniele? Que resultado que teve? Então, não posso falar assim. Nós fizemos, sim, essa pesquisa ano passado, junto com Mulheres Negras Decidem, que é um movimento de mulheres que é parceiro nosso do Instituto Marielle Franco, onde nós tivemos ali alguns resultados, como, por exemplo, a cada 10 mulheres que responderam a pergunta, né, 8 mulheres tiveram ali algum tipo de violência virtual durante a campanha. E aí, quando a gente fala dessa violência virtual, podia ser tanto de partidos, né, opostos ao que ela estava se candidatando, mas também de pessoas, até mesmo dentro do próprio partido, que teve algum comportamento inadequado com alguma das candidatas. Isso era uma coisa. Um outro resultado também para mim que foi muito impactante quando eu li a pesquisa, dessas mulheres todas, apenas 35% delas denunciaram ou seguiram com algum tipo de denúncia, o que também traz isso aí para as diversas violências que as mulheres sofrem no dia a dia, como muitas vezes as mulheres sofrem violência e não querem ou não se sentem seguras para denunciar. Então, isso também é um ponto ali em que foi importante na pesquisa. Dessas, todas as mulheres também que responderam, um outro ponto que me marcou muito foi que apenas 23% dessas mulheres relataram que receberam algum apoio, auxílio ou alguma solidariedade do partido onde elas estavam sendo candidatas, né? Então, assim, a gente teve ali diversos tipos de violências, como eu citei no começo do programa, mas a gente também teve ali alguns resultados que foram marcantes para a gente entender que
provavelmente, em 2022, a gente também tem aí um número bastante elevado ainda de violência política acontecendo com essas mulheres, né? Vale lembrar que a gente aqui do Instituto Marielle Franco, a gente vai renovar essa pesquisa para 2022. A gente também segue acompanhando, né, diversos outros casos de violência, como, por exemplo, o que aconteceu com a vereadora de Niterói, Beni Brioli, ou com a vereadora de Joinville, né, com a Ana, ou com a Erika Hilton, com todas as mulheres que tiveram algum incidente ou algum fato, né, que aconteceu ali para essas mulheres que foram candidatas, a gente continua acompanhando. Então, quando eu falo acompanhar, o que é isso na concretude dos fatos, né? A gente tem aí denunciado na ONU, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a gente tem, sim, dado visibilidade nas nossas redes sociais quando acontece, mas, para além disso, algo que é muito importante também, a gente continua pautando a questão de segurança e perguntando quem é que vai cuidar dessas mulheres eleitas, porque as mulheres não vão parar de se candidatar, pelo contrário, a gente tem aí inúmeras mulheres fortíssimas que vão continuar se candidatando em 2022, e quem garante a segurança dessas mulheres, né, para que elas possam aí sim fazer a campanha e depois legislar, porque é isso, elas sofrem violência durante a campanha e infelizmente também sofrem depois de eleitas também. Pois é. Estamos lembrando, inclusive, da sua irmã aqui, né? Quer dizer, uma situação que também é partilhada, né, pela Rafaela, que teve também elementos da família que sofreram isso, né? Mas tem um lado que é um lado da resistência que está crescendo. Quer dizer, a gente tem hoje uma presença mais forte dos negros nas universidades, a gente tem uma articulação nacional que eu acho que mereceria uma consideração de vocês, da Coalizão Negra por Direitos, não é? Que está fazendo vamos dizer assim, um grande guarda-chuva das lutas antirracistas. Rafaela, você quer comentar um pouco a coalizão? O que ela significa? Então, a coalizão, né, ela é objetivamente um lugar de encontro de uma série de coletivos, grupos, dos movimentos negros, né, que se encontram dentro desse espaço, que se encontram a partir das pautas que são articuladas, pautas antirracistas, né, e a coalizão ela tem representado e tem feito um trabalho muito forte de advocacy dentro dessas pautas, que são pautas coletivas, porque apesar do movimento negro não ser um movimento único, né, a gente fala dos movimentos negros, né, que são construídos e que são movidos por uma série por interesses e por ações, né, territoriais, ações, segmento. Então, a coalizão, ela unifica, né, uma série de todos esses coletivos, muito desses coletivos, o Instituto Marielle Franco compõe a coalizão, Mulheres Negras Decidem, que é um movimento que eu também faço parte, também compõe a Coalizão Negra por Direitos, e ela tem pautado, a partir de ações de advocacy, pautas que são muito caras a nossa existência, né? Então, tem pautado, acho que apresentou um pedido de impeachment contra esse presidente por todos os atos genocidas que têm sido produzidos desde o início do seu mandato, pelos atos que se aprofundaram, inclusive dentro desse contexto de pandemia, né? Pela omissão, né, por uma ação organizada por um projeto político de extermínio, especialmente das populações negras. A gente começou falando aqui hoje o quanto, discutindo, acho que o conceito de violência de gênero, e é importante destacar, né, que a interseccionalidade de raça, de gênero, de identidade de gênero, faz com que os corpos femininos negros sejam os alvos prioritários de uma série de violências, e acho que dentro desse contexto de pandemia, a gente não pode falar de violência de gênero desassociado, né, desassociado aos processos que aprofundam
degradação de vida, especialmente de mulheres negras, que são a grande maioria de mulheres que chefiam famílias monoparentais, que foram jogadas na miséria e na fome, que foram jogadas às ruas, né? E não à toa a população negra se tornou rapidamente o principal alvo de morte pela pandemia, pela escassez de serviços públicos dentro de territórios majoritariamente negros, porque a gente sabe que toda política social ela é racialmente localizada, ela é territorialmente localizada, porque as pessoas negras, em especial, pelos serviços precários que têm relação com essa política racista que sempre foi implementada desde o processo colonial, a gente, por vivenciar empregos precarizados, a gente foi jogado, a gente teve que escolher se a gente ia morrer de fome ou morrer de Covid. Não teve a possibilidade de resguardar a vida, né, atender as medidas de isolamento, porque se a gente não fosse trabalhar, objetivamente a gente não ia ter o que comer. Então, acho que a coalizão ela tem tocado todas essas lutas e tem trazido essas pautas, que são pautas tão caras, né, da nossa possibilidade de existência. E isso que a Anne fala, né, da violência política, especialmente mulheres, né, que hoje atuam na coalizão, têm sofrido uma série de processos de violência política, porque, objetivamente, a nossa movimentação não é uma movimentação individual. A movimentação de mulheres negras nunca é uma movimentação individual, é uma movimentação que fala sobre a nossa necessidade de existência, que fala e que desloca a sociedade para pensar sobre a necessidade de estruturação de políticas que alcancem os nossos corpos também. Então, as mulheres que sofrem violência política não sofrem violência política por ser um sujeito único, elas sofrem violência política porque são mulheres negras de territórios periféricos, porque representam uma pauta coletiva que luta por um lugar de equidade para pessoas negras que nunca foi alcançado pela política estatal no Brasil. Eu fico muito sensibilizado com essa importância da solidariedade e da articulação, né, para a construção desses atores coletivos, que são os movimentos, as associações. Né? E, Aniele, você que está no Rio de Janeiro, como é que é a relação do Instituto Marielle Franco com essas cadeias de resistência, essas entidades, esses movimentos, essas associações? Vocês trabalham junto? Sim, a gente trabalha com alguns, né? Vale só para lembrar que o Instituto ele tem apenas 1 ano de vida, é um bebezinho ainda. A gente começou aí em 2020 para 2021, visto que 2020 a gente entra nessa pandemia e aí teve que parar com muitos dos projetos. Mas sim, a gente tem feito bastante coisa em conjunto com diversas organizações também, movimentos, desde que a gente conseguiu virar essa chave um pouco para esses projetos, como muito, por exemplo, aqui falando, não só a gente faz parte da coalizão, mas também Mulheres Negras Decidem, temos outras pessoas e outros movimentos também que a gente tem aí feito, além das mulheres que se candidataram, né, se comprometeram com a agenda da Mari, que aí cada uma traz seu coletivo local, digamos assim, a gente tenta também estar não só à frente com eles, mas, por exemplo, junto, né? Como, por exemplo, a Marcele, que é uma das pessoas que hoje é do Instituto, faz parte do Favelas na Luta. E por aí vai. Então, Mulheres Negras Decidem, a Fabi, que também faz parte, eu também faço parte. Então, a gente tem diversos coletivos e movimentos que hoje nos ajudam a seguir e a crescer como somos hoje no Instituto. Vamos falar de uma agenda positiva? Vamos falar assim, o que vocês querem? O que é a agenda de defesa de direitos das mulheres negras hoje em dia? Né? Qual é o que vocês gostariam de que se transformasse em realidade? Estou abrindo para quem quiser começar. Olha, eu acho que a gente quer muita coisa, né? Eu acho que tem tem várias frases que vieram na minha cabeça agora, mas quando a gente fala da mulher negra ser protagonista, né, da sua própria história, eu falo do tipo, a gente não ter que perder Joana e Marielle para que elas virem
livro e que elas virem documentário. Eu acho que uma coisa da agenda positiva, do que eu penso muito, do que eu quero para as mulheres negras, é que a gente possa ser protagonista da nossa própria história e adentrar espaços que as pessoas acham que a gente não merece ou que a gente não sirva para entrar. Acho que isso é uma coisa. Acho que a segunda coisa que eu quero são mulheres negras vivas, né? Assim, eu tô numerando o primeiro e segundo, mas eu acho que está tudo ali no mesmo bolo mesmo. Seria um retão, assim. Nos mantermos vivas, né, e não enterrarmos nossos filhos. E aí a gente traz vários ganchos aqui. Então, a gente está falando de políticas públicas, a gente está falando de educação de qualidade, a gente está falando, né, de um governo, de um prefeito, de tudo que tenha responsabilidade para tudo, que não só legisle ali para as pessoas ricas e brancas e de Zona Sul, que legisle favelado, que não entre só com o PP, mas que entre com, né, práticas e políticas públicas suficientes para que as pessoas que moram em favela sejam ouvidas e que tenham dignidade para viver. Eu acho que a gente quer, além de tudo isso, a gente quer eleger mulheres negras, a gente quer fazer com que mulheres negras tenham, sim, trabalhos, comida, né, e consigam aí se firmar enquanto cidadãs de peso, de tudo que elas merecem. A gente não quer outras Marielles, a gente quer, sim, que infelizmente, de agora, eu preferia 1000 vezes ela viva, mas que o exemplo do que aconteceu com a Mari, a trajetória da Mari, inspire outras mulheres. Então, eu acho que eu quero muita coisa para as mulheres negras, mas, resumindo muito, Silvio, eu quero que, de verdade, as mulheres fiquem vivas e que a gente possa, assim, daqui para frente, começar a escrever o nosso próprio... A gente já está, mas que a gente possa escrever, sim, a nossa própria história de maneira mais à frente, né? Então, é aquela coisa, né? Do nada sobre nós sem nós. Well. Eu fico muito emocionada, assim, eu ouvindo a Anne, assim, porque a Marielle... eu perdi uma prima em 2017 e a luta por reparação, né, a luta por justiça que a gente travou depois da morte da Joana, que foi atropelada pelo trem, destino à universidade, foi arrastada, atropelada pelo trem, só foi possível de ser construída por causa da Marielle. Eu me lembro de sepultar a Joana, chegar em casa, ligar para a Marielle e dizer para ela: Marielle, eu estou te ligando porque eu sei que eu não vou precisar te convencer de que Joana foi morta pelo racismo, que determina políticas de interdição para territórios pretos, periféricos e empobrecidos. E eu acho que a Anne fala, né, eu acho que o papel que a Anne, toda a família da Marielle tem cumprido de produzir a possibilidade de projeção, porque objetivamente a gente vive num país onde todos os dias as violências que nos atravessam, né, todos os dias, Silvio, a gente pode fazer o mesmo percurso, mas a gente não vai viver esse percurso do mesmo jeito. Você vai fazer um percurso que provavelmente não vai ser atravessado por assédio no transporte público, que não vai ser atravessado por violência, por discriminação, por preconceito, por interdição da polícia, pelo medo de bala achada, porque não existe bala perdida. Então, a gente vive todo dia o medo que é produzido a partir de um processo de extermínio que é direcionado e que é mobilizado sobre os nossos corpos. Então, o que eu sonho, o que eu desejo é o bem viver. Eu sonho com a possibilidade, com o dia que a gente possa usufruir de bem viver, que a gente não tenha que ter medo de nada, a gente não tenha que ter medo de sair na rua, a gente não tenha que ter medo de não ter o que comer, que a gente, que não só, né, a gente que está aqui, mas a gente enquanto povo, enquanto maioria, que a gente possa usufruir de garantias que são constituídas há muito tempo, né, para as pessoas brancas, mas que nunca abarcaram corpos negros, né? Garantias trabalhistas, garantias de acesso ao ensino superior, garantias, né, a dignidade, a inviolabilidade do domicílio, porque, objetivamente, pessoas negras que vivem dentro de território de favela não usufruem
da inviolabilidade do domicílio. Né? A gente vê aí essas operações que se chamam Troia, que a polícia entra dentro, invade as casas de moradores de favela para poder fazer, para poder abordar pessoas, fazer uma tática de combate com grupos paralelos dentro de territórios de periferia. Então, na verdade, eu sonho muito com a possibilidade de bem viver. E a possibilidade de construção de bem viver, ela está demarcada, ela tem como condição que pessoas negras, especialmente que mulheres negras, usufruam e acessem lugares de decisão, porque não é só o racismo, ele não se opera só por uma lógica, não há uma relação moral de que pessoas brancas querem produzir políticas de interdição contra pessoas negras. É algo que é material. Né? As pessoas brancas, elas vivem dentro de territórios brancos, porque objetivamente, por mais que a gente não fale que tenha território branco e território negro, quem vai no Leblon sabe que ali é um território branco, que ali não é um território negro. Quem vai no Jacarezinho sabe que ali é um território preto, que não é um território branco. Inclusive o Estado sabe disso, por isso que o Estado entra com caveirão no Jacarezinho e nunca vai entrar com caveirão na Barra, nem no Leblon. Então, assim, essa construção, as pessoas que decidem sobre as nossas possibilidades de existência, decidem sobre política pública, as pessoas que detêm o poder de destinar o orçamento público para garantir vida, são pessoas brancas. E para a gente poder garantir que pessoas negras acessem direitos, que acessem garantia, a gente precisa ocupar esse espaço de decisão para que as políticas públicas nos alcancem numa perspectiva de garantia de vida, para que a gente garanta que territórios periféricos de favela tenham educação de qualidade, saúde de qualidade, transporte de qualidade. A gente precisa que as pessoas que são daquele território, que conhecem aquela realidade, ocupem lugares de decisão. Então, esse deslocamento ele é fundamental não só para nós, pessoas negras, é fundamental para a sociedade evoluir de uma forma geral, porque, objetivamente, os processos de violência que constituem a gente enquanto nação, eles sempre foram direcionados contra corpos negros, mas eles extrapolam determinados períodos. Extrapolou no contexto da ditadura militar e está extrapolando dentro desse contexto de um governo ultraconservador. Então, na verdade, para a gente garantir que, de fato, uma sociedade que se paute por princípios democráticos, é impossível garantir isso dentro de uma perspectiva de sociedade que se constrói com direitos para poucos. Porque, objetivamente, o racismo ele é uma relação que implica pessoas brancas e pessoas negras. Ele é uma relação que, para pessoas brancas são construídas por uma lógica de privilégio e pessoas negras são construídas por uma lógica de desvantagem. Para a gente poder chegar a um ponto de equidade, não depende só de pessoas negras, depende que pessoas brancas e negras se impliquem num processo de construção de verdade, de uma outra sociedade que, de fato, seja democrática, que, de fato, garanta a vida de todos. Porque quando a vida de uma mulher preta, trans, for respeitada em qualquer espaço da cidade, todas as vidas de todas as mulheres, de todos os homens, de todas as crianças vão ser respeitadas em todos os espaços, em todos os lugares da cidade. Então, acho que o que a gente deseja é o bem viver, a gente deseja alcançar o bem viver para todos. Olha, eu também fiquei emocionado com o depoimento de vocês, viu? Muito bonito, muito forte. Nós estamos chegando quase ao final, está passando o tempo rapidamente, o papo está muito bom, né? E quando vocês falam das políticas públicas como uma questão central assim na mudança, né, dessas discriminações, eu queria que vocês tomassem esses 2, 3 últimos minutos de cada uma para falar um pouco das prioridades, sabe? Por exemplo, houve um momento em que as cotas nas universidades, né, tiveram uma importância muito grande para garantir uma formação de um contingente que nas universidades federais hoje são maioria de negros. Na Unifesp, em São Paulo, por exemplo, é uma maioria de negros que está lá cursando os cursos superiores e se habilitando para disputar em melhores condições um espaço na sociedade, né? Eu queria que vocês apontassem assim, quais são as prioridades, porque é muita coisa que precisa, mas se vocês tivessem que apontar assim, para onde a gente tem que caminhar
pensando nas principais coisas que precisam ser feitas hoje para abrir o espaço para as demais. Quais seriam essas coisas? Olha, eu acho que eu começaria com educação, uma por ser professora, mas também por acreditar na educação e acreditar que a gente só vai conseguir sair, né, desse buraco que nós entramos através de educação e conhecimento. Então, eu acho que eu não sei o que a Rafa priorizaria nesse início, mas eu acho que eu priorizaria educação e, juntamente com educação, traria, sim, políticas públicas que garantissem, pelo menos, o direito o acesso, né, direito a ter acesso à alimentação e moradia para as pessoas negras, principalmente para as mulheres negras. Uhum. Eu concordo muito, assim, eu acho que, e uma coisa que eu não falei, mas que acho que a coalizão tem cumprido um papel, né, muito importante, especialmente para o nosso povo que tem sofrido com a fome, que é, tipo, uma campanha grande, uma campanha nacional que pauta a segurança alimentar, né, que arrecada cesta básica para distribuir para as pessoas que estão sofrendo com a fome. Eu acho que a segurança alimentar é algo urgente, né? A gente voltou para o mapa da fome, e é muito triste pensar, né, que a gente vive dentro num contexto de desenvolvimento das forças produtivas, desenvolvimento tecnológico, que se produz, né, muito, muito além do que a sociedade, de uma forma geral, a nível global, tem capacidade de consumir, mas objetivamente a gente tem grande parcela da população mundial sofrendo ainda com a completa ausência, né, do básico, do mínimo, de segurança alimentar, de saneamento básico, de políticas de moradia, de possibilidade de transporte, de trabalho, emprego e renda. Eu não consigo definir um só lugar, porque objetivamente, né, quando se coloca, né, quando se descreve na Constituição Federal aqueles direitos que são entendidos como direitos essenciais, está dito que são direitos essenciais à nossa existência. Então, é impossível você pensar em desenvolvimento humano, é impossível você pensar em desenvolvimento de uma forma geral, sem garantir condições mínimas de existência e subsistência para a população. E assim, o que a gente está discutindo é que, objetivamente, a gente não precisa escolher. A gente tem, inclusive, pelo desenvolvimento das forças produtivas, a gente tem condição de garantir esses bens e direitos essenciais que as pessoas precisam para poder existir. Mas, na verdade, tem uma lógica, né, que é uma lógica que vai contra a própria existência. Porque, na verdade, as pessoas não moram na rua, e a população que hoje está em situação de rua, elas não estão em situação de rua porque não tem casa. Porque, na verdade, a gente tem uma série de imóveis que são imóveis que estão inutilizados, que estão desocupados há muito tempo, mas a gente tem uma lógica de funcionamento da sociedade que, na verdade, é contra a humanidade, porque, na verdade, se descarta alimento para valorizar esses alimentos, como sempre quando tem crise, a crise do tomate. Então, tipo, se descarta alimento para que esse alimento volte a ter um custo alto no mercado. Então, acho que é isso. Acho que a gente não pode pensar, inclusive, em desenvolvimento sem associar esses direitos que são essenciais à nossa existência. É educação, é saúde, segurança alimentar, moradia, saneamento, mobilidade, oportunidade de trabalho. Então, assim, todos esses direitos sociais, eles são fundamentais para a nossa existência. Um não consegue conviver com o outro. Não há possibilidade de garantir a existência da população se a gente não pensa num conjunto
de direitos sociais que possam garantir essa existência. Na verdade, o que a gente discute é o problema não está em falta de recursos para garantir isso, o problema está numa lógica de acumulação e de produção da vida, que é uma lógica que está pautada pela desumanidade mesmo, pelo extermínio das populações empobrecidas, né? Olha que ainda dá para fazer uma pergunta para vocês. E eu me sensibilizei pela questão que vocês falaram, de que, na verdade, nós estamos falando para mudar tudo isso de uma questão de poder, né? A Rafaela falou, precisa estar num lugar de decisão, né? E aí eu queria perguntar para vocês, vocês já têm uma ideia se nós vamos ter muitas candidatas negras nas próximas eleições? Está se preparando isso ou ainda não dá para saber? Acho que sim, acho que dá para ter uma noção, mais ou menos, não digo muitas, mas acredito que o número aí expressivo, trazendo bastante mulheres potentes e boas, corajosamente boas, né, para ocupar esse lugar que não é nada fácil. Então, pelo que a gente está acompanhando de movimentação, sim. Rafa, você quer falar? E assim, eu acho que a expectativa é que o Estado ele se responsabilize, né, por garantir a possibilidade de que essas mulheres se coloquem dentro desses processos do processo eleitoral, né, porque isso é uma responsabilidade do Estado. O Estado tem que assegurar, né, que mulheres negras, que mulheres trans, que todos os setores, grupos da sociedade, que eles possam se colocar dentro desses processos de tomada de decisão, né, que são tão essenciais à tomada de decisão. Então, acho que a expectativa é que essas mulheres consigam se colocar, e acho que a nossa luta, né, Anne, especialmente do Instituto, que a Anne falou, né, tem 1 ano, mas que já é uma referência, inclusive de possibilidade de produção, de projeção para muitas outras mulheres que olham para a Anne, que se inspiram com a história da Marielle, sabe, que vem na luta que a família Franco tem construído para colocar esse lugar como um lugar possível, que essas mulheres elas tenham a possibilidade de se colocar dentro desse processo eleitoral. O que nos cabe é lutar para que o Estado ele se responsabilize em garantir estratégias e políticas para que essas mulheres possam concorrer sem serem assassinadas, né, ou sem sofrerem qualquer que seja o processo de violência. É que essas mulheres consigam se candidatar e consigam se eleger e ser resguardados, tanto por políticas que garantam a permanência, quanto com respostas no âmbito do sistema de justiça que responsabilize os agentes perpetradores de violência. Muito bom. Olha, eu quero agradecer muito a Aniele Franco e a Rafaela Albergaria por essa excelente conversa que esclareceu muita coisa para a gente, e agradecer também a você, espectador, espectadora, que está nos assistindo. Semana que vem tem mais. Obrigado.